10 espécies de animais estão extintas e 280 ameaçadas de extinção aqui no estado. Quem fala sobre isso agora é o Gleison Benken, que é coordenador geral da pesquisa da Fundação Zoobotânica. Muito bom dia, pesquisador. Bom dia, Newton. Então, daria para citar algumas espécies aí que já foram extintas e também as que estão sendo ameaçadas de extinção? Nós temos, como você falou, 10 espécies já extintas no estado, né? A última extinção documentada pelos pesquisadores é de um pequeno pássaro chamado patinho gigante, apesar do nome é um pássaro pequeno, que habitava as florestas de baixadas, florestas de terras baixas do litoral norte, né? Que foram muito devastadas para o aumento de áreas agrícolas e áreas urbanas, e inclusive especulação imobiliária, esses fatores, né? Balneários. E outras espécies se extinguiram antes, como a arara maracanã e a arara azul pequena, que tínhamos uma arara azul aqui no estado. E ao par dessas espécies temos 280, então, em situação de ameaça, em situação de risco de extinção aqui no estado, como revelou esse estudo que nós estamos entregando para a sociedade gaúcha, né? Que é uma fotografia do estado de conservação da nossa fauna. Algum destaque para essa lista aí de 280? Algumas coisas chamaram a atenção, como por exemplo o grande número de peixes marinhos que foram submetidos a uma sobrepesca, uma pesca excessiva, uma exploração econômica da pesca excessiva, e a pesca inclusive já colapsou, quer dizer, não tem mais viabilidade econômica, e as espécies seguem com populações muito reduzidas. É o caso de algumas espécies de cações, tubarões, né? E arraias, e alguns outros peixes que estão, como a miraguaia, por exemplo, que já estão numa situação crítica por causa da sobrepesca num passado recente, né? Lembrando que algumas dessas espécies têm tempo de geração muito amplo, muito grande, de mais de 100 anos em alguns casos. Quer dizer que eles levam muito tempo para se recuperar de uma redução como essa. E também nos chamou a atenção o aumento de espécies ameaçadas que habitam o ecossistema de campos nativos, né? Que são tão típicos aqui do nosso estado, do Pampa, os campos naturais, né? Historicamente utilizados para a criação de gado, mas que ao longo da última década aí, vem aumentando muito excessivamente os plantios de silviculturas, plantios de árvores e da soja em cima dos campos nativos. E isso já tem reflexo sobre a lista, fazendo com que várias espécies que dependem desse ambiente campestre integrem a lista. Que animais seriam esses? Nós temos espécies que são menos conhecidas pela população, como vários peixinhos anuais, que apesar de serem peixes, habitam ambientes, poças temporárias em áreas de campo, né? Nós temos algumas espécies como o pedreiro, que é um pássaro dos campos de cima da serra, esses campos de altitude que nós temos aí no setor nordeste do estado. Temos também o veado campeiro, o lobo-guará e várias outras espécies que dependem de ambientes campestres, né, e que necessitam uma atenção. Só para se ter uma ideia, hoje a gente perde, em média, 36 mil hectares, ou seja, o equivalente a 36 mil campos de futebol por ano de campo nativo, né, que é transformado em cultivos agrícolas ou de silvicultura. Isso em função do agronegócio? Sim, em função do agronegócio, enquanto nós temos, felizmente, iniciativas que tentam levar essa realidade para um sentido sustentável, né? Por exemplo, hoje se investe por iniciativas de acordos, de alianças internacionais, no reforço, né, na fortificação da pecuária em campo nativo, né? Já que essa é uma atividade econômica compatível com a conservação dos campos. Então, no fortalecimento aí da pecuária em campo nativo como uma estratégia que ao mesmo tempo associa o ganho econômico para o produtor e a conservação desse ecossistema tão típico do estado. O que pode ser feito aí, ou o que já está sendo colocado em prática para tentar reverter esse quadro e tentar diminuir o número de animais aí ameaçados em extinção? Eu destacaria, em primeiro lugar, esse tipo de iniciativa de conservação em áreas privadas, né, no sentido de termos o fortalecimento de atividades econômicas sustentáveis, né, que possam coexistir, né, com a fauna, com a preservação da fauna e da flora nos ambientes naturais. Em segundo lugar, destacaria também nós precisamos mais áreas protegidas. Nós temos hoje no estado menos de 0,5% do estado
em unidades de conservação, ou seja, em áreas protegidas, né, públicas, destinadas à conservação da biodiversidade, fauna e flora e ecossistemas. É muito pouco aí para abrigar essa gama toda de espécies. Exatamente. O recomendado, né, segundo a Convenção da Diversidade Biológica, que o Brasil é signatário e vários países são, é 10% do território de ambientes terrestres serem destinados a essa finalidade, né? Então nós estamos longe dessa meta, digamos, né? Então esse é um outro investimento necessário. E também precisamos investir na fiscalização, principalmente do comércio, né, o tráfico de animais silvestres, que afeta algumas espécies, especialmente aves e mamíferos. Ainda é uma realidade aqui no estado? Ainda é uma realidade no estado, né? Nós temos hoje o cardeal amarelo, por exemplo, à beira da extinção, né? Hoje, no Brasil inteiro, temos apenas cerca de 30 indivíduos, todos aqui no Rio Grande do Sul, porque é uma espécie daqui, do sul, né, dos campos sulinos, como a gente diz. Então, é uma espécie que está aí realmente à beira da extinção, e o principal fator é a captura para o comércio ilegal, para o tráfico de fauna silvestre, uma vez que é uma ave muito valorizada nesse círculo, né, ilegal. E a fiscalização não está conseguindo chegar assim nessas quadrilhas aí especializadas na captura desses animais? Já tem esforço sobre isso, mas nós temos que ter em mente que esse problema tem que ser atacado em todos os elos da cadeia, né? Desde a educação ambiental para desestimular a captura e a compra desses animais, até o fortalecimento da fiscalização, ou seja, precisamos de mais fiscais atuando em mais áreas do estado, até o elo final, quer dizer, o que fazer com esses animais quando eles acabam apreendidos, né, pelos órgãos de fiscalização, seja federais ou estaduais, como é o caso da Polícia Ambiental, né? O que fazer com esses animais, né? Eles devem ser reabilitados, eles devem ser destinados a um criadouro conservacionista. Então é preciso considerar toda a cadeia, que é bastante complexa, né? Nós temos que imaginar que às vezes acontecem apreensões de 500 indivíduos de alguma espécie, como cardeal. O que fazer com essas aves? Né? Não se tem uma destinação apropriada para um número tão grande. Então é preciso trabalhar em todas as partes dessa cadeia complexa. Agora, qual é a iniciativa que se deve adotar aí para tentar aumentar aí o número de unidades de conservação no estado? Tem que se investir na criação de unidades de conservação, né? Isso é feito tanto na esfera estadual como na esfera federal, né? Nós tivemos aí anúncios da intenção, né, de criação de unidades de conservação no nosso estado, especificamente no bioma Pampa, né, que é bastante falado ultimamente justamente pela grande ameaça que sofrem os campos naturais. Nós temos anúncios da intenção de criar unidades de conservação tanto na esfera estadual como federal no bioma Pampa, que seria uma iniciativa, uma realidade, uma vez concretizada, muito festejada, né, necessária. Agora, pesquisador, esse levantamento aí que atualiza o número de animais aí em risco de extinção, ele levou quanto tempo para ficar pronto? Nós tínhamos uma lista anterior, 2002 foi elaborada essa lista, né? E ficamos então 10 anos sem atualização, um pouco mais de 10 anos. Nós levamos 2 anos para fazer essa revisão. 1 ano nós dedicamos ao desenvolvimento de um sistema que foi desenvolvido pela Fundação Zoobotânica em conjunto com a Procergs, né? Um produto gaúcho, né? Que foi um sistema operado via internet que permitiu documentar e gerenciar todo esse processo. Temos que entender que foram 129 especialistas diretamente envolvidos de mais de 40 instituições. Então eles precisaram ser integrados e coordenados, né, e trabalhar coordenadamente para que se atingisse o resultado. Então desenvolvemos um sistema operado pela internet, o sistema Live, que é ao mesmo tempo um banco de dados e também um sistema de gerenciamento desses dados. Isso levou 1 ano. E depois mais 1 ano para completar toda a avaliação das espécies por esses especialistas que voluntariamente contribuíram para a lista. E essa lista ela está disponível aí de fácil acesso para alunos, para pesquisadores, estudantes, a população em geral? Ela foi publicada agora dia 8, né, num decreto estadual, no dia 8 de setembro. Então está disponível no Diário Oficial, foi publicado no Diário Oficial, portanto tem peso de lei agora. E nos próximos dias
no mais tardar em 5 dias, essa lista estará disponível no site da Fundação Zoobotânica para consulta. Não só a lista em si, mas a possibilidade de fazer filtros e consultas sobre a lista, né, por grupo e também por ameaça. E também tem lá o que a gente chama de justificativa, quer dizer, o porquê, é uma súmula de por que a espécie foi enquadrada como ameaçada. Isso tudo vai estar disponível num site acessível pelo site da Fundação Zoobotânica, né, para toda a sociedade. Ok, pesquisador, parabéns aí pelo trabalho. Esse foi o Gleison Benck, pesquisador e coordenador da pesquisa, e ele pertence à Fundação Zoobotânica. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos, e a gente volta agora com a Carla. Certo, obrigada, Nilton.